Uma pergunta muito comum é quando começa a se educar filhos? Essa foi uma pergunta que já há muito tempo foi feita e voltou a ser perguntada exatamente por causa dessa dúvida a respeito de quando a gente começa a educar filhos. E eu sempre respondo da seguinte forma: a gente começa a educar filhos quando coroa. Saca? A pessoa nascer, coroou, está na hora de educar. Porque o cérebro, ele vem precisando de já orientações. Então, quando a criança nasce, ela tem uma comunicação. Essa comunicação é o choro. A criança usa o choro para comunicar frio, calor, incômodo, dor, fome, desejos, manipulação. Nossa, meu bebê manipula? Claro, todo mundo manipula para conseguir alguma coisa. São estratégias de vida e de sobrevivência. Então, a criança, ela utiliza o soro quando ela percebe que algo na barriguinha dela dói, que ela não sabe o que é, e ela precisa comunicar que existe algo, então ela chora e imediatamente ela é saciada em sua fome. Essa passa a ser, então, a comunicação. Ela sente a dor da fome, ela chora e as pessoas dizem, eu acho que ela está com fome. E sacia uma vontade dela. Lógico que tudo dentro do seu horário, percebendo. Tem gente que trabalha com livre demanda, tem gente que trabalha com horário, eu, particularmente, trabalhei com horário. E essa criança começa, então, a querer outras coisas. Então, tem toda essa coisa do colo, que eu acho que é um exemplo muito bom, porque o uso excessivo do colo ou não muda um pouco a vida da criança. Então, é uma criança que, ela, lógico, quando ela nasce, ela sai de dentro da barriga, ela sente todo aquele calor, aquela coisa bem maternal, bem aconchegante, e de repente ela está fora, no mundo mais frio, no mundo mais amplo, e ela não sabe conviver com isso. Então, é diferente estar no colo, é diferente estar num berço. O que acontece é que o colo traz esse aconchego para a criança e ele é necessário, mas não tem que ser o tempo inteiro no colo. A criança precisa do espaço maior para aprender a conviver com esse espaço. Ela precisa começar a aprender a viver com essa imensidão que ela não tinha antes, porque ela vai precisar se desenvolver. Então, o colo ele é interessante em determinados momentos e o espaço do berço ou de algum outro lugar, como o chão, como a cama, também é importante porque a criança precisa se desenvolver em sua motricidade. A sua área motora precisa de espaço para desenvolver a motricidade, que seria inicialmente a virar o corpo, segurar o pescoço, que é feito também no colo, mas é feito também na cama, começar a fazer o deslocamento com o braço, inclusive virando de frente e ficando de bruço, até que ela possa sentar, ajoelhar e ficar em pé. Todos esses movimentos precisam de espaço para acontecer. O que acontece se fica no colo o tempo inteiro, a gente pode incidir num atraso global ou num atraso do desenvolvimento motor. O que também implica numa série de outras situações da vida de uma criança. Então, por mais que a gente possa imaginar que isso é uma coisa óbvia, isso é educação. Porque a gente vai precisar dar esse espaço, esse momento de vida para a criança, para que ela possa realmente se desenvolver. E isso é educação. Então, desde o início, a gente passa informações para o bebê básicas, óbvias, lógicas, rápidas, curtas, mas a gente está passando educação. Eu sempre dou esse exemplo para vocês. Isso é o ato de bater. Mundialmente, ele é conhecido como o ato de bater. E um bebê faz isso. Ele levanta a mãozinha e bate no rosto. E se a gente faz, não, não, machuca. Ó, oh, rosto de mamãe, rosto de papai, machuca. E se a gente mostra para ele que a gente não gostou, esse ato faz com que a criança iniba e não faça de novo, porque foi algo que não se gostou. Mas se ela faz isso e eu dou risada, ele me bateu, eu vou estar e dando informação para o bebê que isso é uma brincadeira. Ela não tem o parâmetro de saber o que é certo, o que é errado. E não adianta eu ficar com atitudes dialógicas com ela, conversando, mostrando,
ela não vai entender porque ela não tem um cérebro preparado nem habilitado para receber informações, porque nada daquilo para ela que está sendo dito e que são palavras são abstratas. A criança não entende. A diferença aí nessa intervenção, que pode parecer besteira, mas já é educação, é de que quando eu faço não, não, o meu rosto demonstra que não foi bom. Quando eu faço, oh, que bom, eu demonstro que eu gostei. Isso é concreto. Essa comunicação a criança entende. Com ou sem diagnóstico, ela entende. Então, as minhas permissividades, os meus nãos, começam daí. O que parece bobagem para a criança é uma dimensão de informação. Isso é educação. Por isso que eu costumo dizer que começa quando a criança coroa, quando a criança nasce. Porque todas as informações começam a ser instaladas a partir desse momento. Quando a gente dá o peito para a criança, quando a gente oferece a alimentação, quando a gente oferece a mamadeira, se for o caso, nós estamos fazendo uma comunicação, mantendo uma comunicação, iniciando uma comunicação com o bebê. Quando eu olho no olho da criança, quando eu paro para olhar para essa criança, quando eu acalento ela, quando eu descubro qual o incômodo dela, eu estou oferecendo um momento de comunicação. E essa comunicação também é educação. Um dos conselhos básicos que eu dou: conheça o seu filho. Ninguém é melhor no mundo para dar uma informação sobre os nossos filhos do que nós mesmos. Conheça o seu filho. Não diga a ele o que você quer que ele sinta, mas sinta o que ele está lhe mostrando. Apalpe, futuque, olhe os ouvidos, olhe a boca, aperte o estômago, veja se sai gases, é punzinho que está saindo, é gases. O pezinho bate um no outro, é cólica. A linguinha sibila, é cólica. Botar a criança de bruço é bom. E perceber os desejos da criança, ver a manipulação, a hora da alimentação, tudo isso é educação. Quando é que começa a educar filhos? Quando eles nascem.